Bom dia, meus amados. Hoje é sábado, dia 18 de julho de 2026. Vamos falar hoje sobre o que é reencarnação compulsória. O motivo que levou ao tema de hoje são vários, na verdade, mas porque toda hora tem alguém falando que não pediu para nascer, que não quer mais reencarnar na Terra. Enfim, tem de todas as consciências e todas elas têm as suas limitações, as suas expansões, o seu entendimento. Mas o que realmente motivou o tema de hoje é que eu vi uma reportagem sobre um influencer da Argentina, um rapaz de 21 anos, que postou nas suas redes sociais que ele não vai trabalhar, ele não vai fazer nada nesta vida, porque ele não pediu para nascer. E os pais, que são os responsáveis por ele ter nascido, têm a responsabilidade de ajudá-lo, sustentá-lo, atender os seus caprichos. Eu, quando vi essa reportagem, eu fiquei estarrecido, porque sabemos que muitas pessoas pensam assim. Mas quando um ser humano tem um poder de influenciar, tem que ter muito cuidado naquilo que vai falar, naquilo que vai dizer, porque tem que ser instruções positivas, verdades, aquilo que vai ajudar outras pessoas a evoluir. Jamais uma pessoa que tem a responsabilidade de formar opinião deve trazer assuntos que vai prejudicar alguém na sua evolução espiritual. Nós somos almas imortais, não somos um ser humano como pensamos. Estamos num corpo humano para experienciar aquilo que a alma se propõe experienciar na atual encarnação. Todos nós sabemos que a alma é imortal e ela tem sucessivas reencarnações, que são os personagens vividos e as lições necessárias para aprender, o ajuste das vidas passadas onde não foi feito muito bem feito, daí tem que corrigir, o presente momento pode trazer oportunidades para corrigir esta caminhada. Afinal, a alma veio aqui como se fosse uma escola de almas e ela tem um tempo para aprender as lições e evoluir, ascensionar, retornar para casa. Se nós não entendemos isso, aí a coisa complica, porque quem somos nós, o que estamos fazendo aqui, de onde viemos, para onde vamos, são questionamentos, mas ultimamente tem muita informação. Eu não acredito que alguém possa dizer e afirmar que não tem instrução suficiente, porque existe muita gente trabalhando para informar. Obviamente que tem também outro lado que se presta para desinformar. Quando nós olhamos uma reportagem dessa e temos o entendimento que somos almas e que nós somos livres para as escolhas, inclusive para reencarnar quando se quer encarnar, fica muito difícil aceitar que alguém ainda possa afirmar isso. Não há argumentos que sustentem uma teoria de que eu não pedi para nascer. Depois, quando desencarna, a primeira coisa que vai ver é que não morreu, porque a alma tem outro corpo. Continua aquela consciência, apenas descartou o invólucro carnal, material, aquilo que é da Terra e que se decompõe na Terra. A alma segue com seu corpo etérico e ela tem a consciência que sabe avaliar, sabe analisar, sabe realmente quem ela é. Aí o arrependimento depois pode ser muito grande, mas
sempre teve oportunidades e agora estamos nesta última oportunidade. Por isso que eu trago esse tema hoje, para dizer que há duas maneiras de encarnar. A alma tem duas opções. A mais comum é que ela mesma sabe quem ela é, o que ela precisa fazer, o que precisa aprender, porque lá na quarta dimensão ela tem essa informação, esse conhecimento, esse entendimento, e ela faz o projeto encarnatório para evoluir. Isso é normal. A maioria das almas fazem isso. Mas tem algumas que não querem reencarnar. Aquelas que se comprazem no mal enquanto estão encarnadas, várias e várias encarnações seguidas, elas criam uma consciência voltada ao mal e elas se comprazem no mal também no outro lado do véu, no além-túmulo. E ela se compraz naquilo e não quer encarnar, não quer evoluir, tá bom para ela. Só que o plano divino, a providência divina nos faculta a recuperação dessas almas. Muitas vezes, uma alma não quer reencarnar porque está muito bem lá no plano astral, se comprazendo no mal. Então, às vezes, acontece uma reencarnação compulsória. Ali eu até acredito que a alma pode dizer, eu não pedi para nascer. Porque, de fato, ela não exerceu o seu livre-arbítrio. Ela foi induzida a reencarnar de forma compulsória, sem um planejamento, porque ela tem uma chance de vir numa família boa. Ela sempre é jogada numa família muito bem estruturada. E assim ela tem condições de, através do meio em que vive, como esquece tudo que viveu antes de nascer, ela pode se redimir. É uma forma de recuperação dessas almas. Tem outra parte também que eu diria que é um pouco inferior à quantidade de almas que fazem a reencarnação através desse processo, mas algumas não são almas perversas lá no plano astral, elas são almas até relativamente boas, mas elas têm muito medo de reencarnar, porque elas sabem que precisa dar um grande passo, tem muita coisa para corrigir, e ela tem medo de não cumprir o plano de alma. Ela acha que é bastante tarefa, bastante prova, bastante expiação, bastante aprendizado que ainda falta. Então ela tem medo, então ela vai protelando a encarnação. Mas agora chegou um tempo final de um ciclo e não há mais tempo. Então essas almas precisam encarnar. Não basta simplesmente o estímulo que elas recebem das entidades que as amparam, mas também elas precisam de muita coragem. E muitas vezes falta essa coragem. Então elas podem vir num impulso, como se fosse um empurrão. Agora você vai, você precisa ir. Mas elas vêm meio que contra a vontade. Então elas trazem dentro delas essa resistência. E elas podem ter aqui, então, depois de encarnadas, também uma vida, eu não diria de preguiça, mas sem muita vontade. Ela não tem um estímulo depois para cumprir com a sua tarefa. Então ela se revolta, ela não quer nada com nada. Ela também pode dizer que não pediu para nascer. Assim como aquela que veio numa encarnação compulsória. Quando entendemos o plano divino, vamos entender realmente que a perfeição é tamanha que nós não conseguimos praticamente decifrar. Temos todas as condições, todo o amparo, mas é preciso querer. É claro que algumas almas dizem eu não pedi para nascer e de fato não pediram.
Mas não são os pais que são os responsáveis. Os pais são as melhores almas que tinha lá naquela época do plano astral, que se sujeitaram a aceitar uma alma rebelde. Eu diria, os pais deste rapaz argentino que postou esta reportagem sobre eu não pedir para nascer. Eu não pedi para nascer e os pais são responsáveis. Os pais são os heróis. Olha quanto eles se dispuseram a aceitar uma alma que sabiam que poderia incomodar muito. São almas que já estão prontas. Geralmente estão prontas para a ascensão, fazem o último sacrifício. A última caridade. Culpar os pais nesta situação é a pior decisão que uma alma deste tipo pode ter. Além de não fazer o seu papel, executar a sua obrigação, cumprir com a evolução que ainda falta, vem ainda para incomodar. E muito. Existem aqui nesta questão também das encarnações compulsórias, nesta segunda opção, almas que não são perversas, mas têm medo de voltar aqui e não dar conta da sua tarefa final, porque sabe que é a última encarnação, na condição de provas e expiações do planeta Terra. Então elas fazem planos duplos ou triplos. Vêm, são abortadas ou então têm o desencarne prematuramente e logo em seguida voltam, fazem dois passos, como se diz, ou até 3. Então descarrega uma parte da sua responsabilidade na primeira encarnação curta e depois vem numa outra já mais aliviado. Mas aquelas que vêm com um impulso compulsório, sem saber que está no fim da transição planetária, e elas vêm como a última tentativa da providência divina de salvar algumas almas nesta condição. E são as almas perversas. Essas sim, dificilmente se salva algumas, mas sempre há algumas que ainda conseguem. Por isso, temos que entender que tudo nos favorece o tempo todo. Quantas almas ao nosso redor estão numa encarnação compulsória? Algumas fazem o necessário, o mínimo necessário, e conseguem o salto quântico para a ascensão. Mas, infelizmente, muitas não fazem nada. Pelo contrário, ainda trazem desconforto, problemas para muitas outras almas que estão ao seu redor. Nós podemos olhar na vida cotidiana e vemos em todos os lugares pessoas nesta condição. Eu não pedi para nascer. Olha, você pode ter visto isso várias vezes. Às vezes até dentro do próprio grupo familiar. Eu não pedi para nascer. É claro que às vezes uma pessoa até diz isso porque não entende nada. Não entende nada da espiritualidade, obviamente. Porque você vai entender da genética e da reencarnação, do nascimento, sabe que o pai e a mãe geram uma criança. Mas aquelas almas que vêm com o plano de alma pronto, estão na evolução, elas dificilmente fazem esse tipo de afirmação. Eu não pedi para nascer. Elas sabem que nasceram, têm uma oportunidade e têm que prestar conta desta encarnação. Então algumas até dizem, eu não pedi para nascer, mas dizem da boca para fora, mas não é um sentimento de fato. Mas tem aquelas que realmente
dizem, afirmam, sentem e confirmam isso. Então nós temos que olhar com compaixão para essas almas, porque a alma revoltada, ela de fato não faz o dever de casa. A não aceitação talvez seja um dos grandes pilares da perdição de uma alma encarnada. Eu imagino os pais desse menino. Eles não sabem, mas eles sentem dentro de si que fizeram o seu melhor. Estão fazendo o seu melhor. Desde antes de encarnar, se propuseram a receber esta alma. E agora receber este tipo de reação não deve ser nada fácil. Aliás, eu diria que pai e mãe sempre têm um projeto de encarnação maravilhoso. Normalmente ele está cheio de boas intenções, de caridade, de benevolência. Muitas vezes são almas que são devedoras em relação àquelas almas que eles trazem agora nesta encarnação. Às vezes seus inimigos, seus desafetos potenciais de vidas passadas, e agora trazem no seio da própria família. E dizem para si mesmos: aonde foi que eu errei? Na verdade, não houve erro. Na verdade, é uma alma rebelde que está ali e que não aceita a condição de ser trazida neste meio familiar, que é a condição ideal que ele precisava, que esta alma precisava. Entender tudo isso provavelmente vai ajudar a evoluir mais rapidamente, apesar das dificuldades. Mas é muito difícil que uma alma deste quilate compreenda alguma coisa, porque se não aceita, não há nada que se possa fazer. Nenhuma instrução, nenhuma orientação vai ajudá-lo. É uma pena. E olha a responsabilidade. Tem um poder de formar opiniões e não só faz o dever de casa porque ele não quer fazer, mas também está fazendo um desserviço para os demais que às vezes se orienta nas suas considerações. Por isso que às vezes dizemos: você não tem nada de positivo para dizer, não diga nada. Porque omitir uma informação que não vai servir para nada é uma bênção. O resultado daquilo que sai de dentro de nós é o resultado daquilo que vamos encontrar lá adiante. São sementes. Sementes que lançamos pode ser através de palavras, através de ações, de intenções. E achamos que são para os outros, e não são. Tudo aquilo que nós emanamos faz o giro, faz a volta, como se diz, o retorno, e volta para quem soltou a semente. É a colheita. Por isso que a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Ninguém colhe da sementeira dos outros. Ninguém passa o que não precisa passar. Quantas vezes nós falamos essas frases porque são muito importantes. Se eu não vou colher da sementeira do outro, é óbvio que eu vou colher das minhas próprias sementes. É parte da lei natural dos mundos, principalmente deste mundo de provas e expiações.
As pessoas dizem, quando morre vai para o céu, vai para o inferno. Não existe isso. O céu e o inferno são metáforas, são frequências de consciência. A consciência que se compraz no mal, ela vive uma consciência negativa, infernal, de sombras, de problemas, de dor e sofrimento. Mas não é depois de desencarnar. É quando retorna aqui numa nova encarnação, no mundo de provas e expiações. Já aquilo que entendemos como o céu é o bem-estar, é a luz, é a consciência leve. E se ela está bem, ela está no céu. Mas não é depois do desencarne. É quando retorna também. Então o céu e o inferno se vive aqui, na condição de encarnados. Após o desencarne, a alma passa por uma autoavaliação. Existe arrependimento, sim, existe purgatório, existe uma forma de se entender lá, já que a consciência está mais elevada, está na quarta dimensão de consciência, para poder fazer de fato essa autoavaliação em um novo projeto encarnatório. Mas o céu e o inferno é aqui mesmo. É aqui. Não é um lugar. Não é um lugar fora daqui. Por que tem gente que tanto sofre na vida e tem pessoas que têm uma vida até razoavelmente boa? Tudo é uma questão de débito e crédito. Bônus e ônus. A cada um segundo suas obras. Foi isso que o próprio Cristo falou. Se não fosse isso, nós teríamos então um mundo realmente desgovernado. Existe uma ordem, uma disciplina, existem leis naturais, existe um comando que chamamos de plano divino. E este plano é soberano, maravilhoso. Então o tema de hoje se resume a isso. É importante que cada um reflita, porque não precisa estar enquadrado nesta situação, mas muitas coisas que nós não entendemos ainda trazem desconforto e dor. E, na verdade, nem precisaria. São escolhas que cada um faz, são caminhos que cada um escolheu para trilhar, mas vamos pensar sempre no nosso melhor. Mesmo que não lembramos do nosso plano de alma, não sabemos das vidas passadas, quando fazemos o nosso melhor com a intenção no bem, está tudo perfeito. Nada vai ficar pendente. E é só isso que devemos compreender e aceitar. E agora eu vos deixo com o meu abraço de luz em cada um de vocês. Namastê.